E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Loures, eu sou aqui o administrador e criador do perfil do Amigo Jesus e do Supermanos também. Hoje a gente está aqui em mais um crossover desenhista. A gente vai receber o Marcos, é isso daí, o Marcos, uma pessoa que me chamou, gente. A gente, voltando, hoje a gente vai receber o Marcos do Guerra dos Reis. Para quem está vendo no Instagram, pode mandar sua pergunta. E em breve a gente vai pôr no YouTube também. E para quem vai ver no YouTube, manda seu like e se inscreve no canal. Vamos agora receber o Marcos, gente. E aí, E galera, boa aí, noite. Marcos? Bom demais? Bem, graças a Deus. Tranquilo? Bem, graças a Primeira Deus. vez aqui no canal, seja bem-vindo. Obrigado. Tá todo vestido de Marvel, olha só, Ô, todo de a sim. caráter. Eu também tô aqui, ó, vestido de Homem-Aranha, só que o meu é preto e branco. A minha mãe brincava comigo assim: menino, você só compra quadrinhos. Como é que você vai andar na rua? Você vai andar na rua com uma página de quadrinhos? Resultado, eu comprei uma página de quadrinhos para andar na rua, né? Eu, Normal, é eu isso pintei uma aí. camiseta uma vez assim. Eu fiz uma camiseta antes de sair que essa daqui também, ela é toda cheia de quadrinho, né? Cheia de página de quadrinho. Essa eu tenho É isso essa daqui da aí. coleção da Marvel e também tenho da coleção de si. Aí eu fiz uma do Dragon Ball há uns 4 anos atrás, eu mesmo fiz. Ela é cheia de quadrinho. Só que minha filha Legal, fez o mano. favor de jogar na Cândida. Nossa, eu ia pedir para eu ver. Não, Bem, ela ainda é legal, dá pra ver os desenhos, só que é só pra usar em casa só. a Letícia, da página Acelabou, disse que, gente, não reclama, minha mãe escondeu meu mangá do Naruto. Normal. Depois a gente pode Bem-vinda. contar umas histórias assim. Seja bem-vinda, Letícia, seja bem-vinda a todos que entrou. Arthur Bruno, Stephanie, o Fábio, Salatiel, Raquel, um monte de gente que está entrando aí, muito legal. Gente, esse daqui é o Marcos, ele é o criador do Universo Guerra dos Reinos e também é criador da aclamada HQ Overcome Fear. Se apresenta pra gente aí, Marcos, fala um pouco sobre você e sobre as suas HQs. Me apresente sim, boa noite a todos. Meu nome é Marcos, né? Sou quadrinista profissional. Sou quadrinista da editora 100% Cristão, quadrinista da editora W4, também quadrinista independente. Meu último lançamento foi Overcoming Fear, que a gente está fazendo um remaster dela e era para ter lançado esse mês, só que por causa da pandemia a gente segurou um pouco o lançamento. Vai sair o volume 1 e o volume 2 junto, né? No mesmo, no mesmo volume, só está mudando algumas coisas. Tem umas surpresas aí para aqueles que compraram a primeira, né? Para não repetir. Como a gente Que também bacana. tá mudando, aumentando o público, né? Muita gente não teve acesso à primeira. Então a gente decidiu lançar a primeira e a segunda junto. E é isso aí, tamo aí. Muito legal, Marcos. Eu vou comprar para mim ler e fazer um review de novo. Que bom que vai ter mais coisa para a gente ver. Muito legal mesmo. A Letícia falou assim: quero ver minha mãe esconder esse. Esse ela não vai esconder, Ela não. não vai esconder. É a história Não de tem Josué. como esconder. É isso aí. E Marcos, me fala um pouquinho aí sobre Guerra dos Reinos também, que foi a sua primeira HQ. Sim, Conta aí um pouquinho quais que foram as inspirações por trás dela e tudo mais. Ela tá vindo aí também de novo com o remake, né? sim. Eu tô lendo lá a versão que você me passou. Você tá E tendo pra uns gente fazer um spoilers, né? crossover com o Supermanos. Se Deus quiser, aí a gente faz. Você tá fazendo o remake dela, eu vi algumas páginas já. E Sim. tá muito bonito. Tá muito bonito mesmo. Tá caiu o queixo. Fala aí um pouquinho do Guerra dos Reinos pra gente. Fala, sim. A Guerra dos Reinos começou nessa HQ aqui, foi a primeira que eu lancei. Eu comecei os meus desenhos em 2012. Foi muito interessante que assim, eu sempre desenhei, desde pequeno.
Só que eu não nasci num berço evangélico, num berço cristão, né? Eu era do mundo. Tive uma história aí, né? Fui viciado em crack, pesava 41 quilos, envolvido com tráfico de drogas, envolvido com eu tive algumas doenças que para o homem é incurável, inclusive Jesus assim me curou do HIV. E então assim, mas os desenhos eu sempre desenhei desde pequeno. E no meu tempo de juventude eu pichava muita parede, né? Muita parede. Sujei muita parede de muita gente. Inclusive uma vez eu fiz um piche numa parede do vizinho lá perto de casa, escrevi meu nome. Aí meu pai fez eu ir lá apagar com cimento, era chapiscado o muro, ele fez eu fazer o cimento com a mão e lá apagar o que eu tinha feito. Nossa. Mas assim, eu sempre gostei de quadrinhos, sempre gostei de muito mais do quadrinho do que só o desenho, né? Porque a gente sabe, nós desenhistas, nós sabemos que tem algumas vertentes diferentes para a arte do desenho. Tem os ilustradores, os quadrinistas, enfim, né? Tem uma gama grande na arte do desenho. E eu sempre gostei da arte do quadrinho, que é a arte de contar a história em quadros. Na minha infância eu fazia muito quadrinho do Mortal Kombat, gostava de desenhar os personagens do Mortal Kombat. Aí eu criava histórias, né? Então eu tive um portfólio muito grande assim de desenho desde a minha infância, e quando eu me converti, eu caí na religiosidade e achei que isso era do capeta, e aí eu joguei fora todo o meu portfólio, eu tinha parado, enfim. E aí o Guerra dos Reinos nasceu, o quadrinho Guerra dos Reinos, que hoje é uma produtora e um ministério, né? O Guerra dos Reinos é um estúdio de produção hoje, que é um ministério também, é um estúdio ministerialmente falando, né? Bacana. E foi muito interessante porque assim, eu não estava na minha cabeça mesmo com a intenção de voltar a desenhar. Para mim, já tinha esquecido a respeito disso, estava fazendo teologia, enfim. E eu sofri um acidente de carro, meu carro capotou 4 vezes na Anhanguera, eu saí de dentro do carro ileso, sem nenhum arranhão, e o meu carro deu perca total nesse acidente, e era o único bem material que eu tinha. E nesse meio tempo eu fui num show do Thales Roberto, né? O Thales, ele estava com um show aqui na cidade vizinha, né? Lá em Vinhedo, na época, né? Era na Festa da Uva. E eles estavam entregando um exemplar da Bíblia em Ação. Não sei se você já viu, um encadernadinho pequenininho, assim, evangelístico. Tem, acho que, 12 páginas, eu acho, 6 páginas, uma coisa assim. A história resumida de Jesus, né? E tem um plano de salvação, e eles estavam entregando, que é um material evangelístico que a Geográfica lançou quando saiu a Bíblia em Ação, né? E aí eu peguei aquilo lá e falei assim, nossa, legal, olha, vamos fazer isso daqui. Na época eu estava liderando os jovens da igreja, e tinha um jovem que gostava muito de desenhar, só que ele estava bem distante assim da gente, e foi uma maneira que eu falei assim, cara, vamos fazer um negócio desse junto e tal. E aí isso veio na vontade e no coração. E foi muito legal, muito interessante que assim, a forma que Deus veio falar comigo, porque assim, no outro dia, na outra madrugada, eu acordei no meio da madrugada tomando um chute de Esparta, eu sempre falo isso, que parecia um chute de Esparta, Deus me derrubou da cama, literalmente, eu caí da cama sem entender, tendo visão de quadrinho, tendo visão de personagem, o meu primeiro personagem que foi o Oliven, que é esse aqui do meio, esse daqui do meio, eu vi nitidamente assim na visão, eu via o personagem na visão. E Deus falou comigo assim de uma forma tremenda, que foi, parecia filme, sabe aquele filme de Moisés, abre o mar e tal, Deus falando com Moisés. Comigo aconteceu, eu tive essa experiência dentro do meu quarto e foi top demais, e Deus falou para mim, volta a desenhar que eu quero que você volte a desenhar. E aí Deus falou comigo naquela noite para mim voltar a desenhar mangá. E eu falava a Deus, mano, que jeito que eu vou voltar a desenhar mangá? Não sei desenhar mangá, não.
Eu sempre gostei de Dragon Ball, por exemplo. Dragon Ball, pra mim, é um dos melhores animes. Nada contra Naruto, já vou deixar bem claro isso. Você vai trazer a treta pra gente aqui daqui a pouco. Você vai começar a comentar aqui. Nada contra não, mas é que o Dragon Ball Pra mim, o marcou melhor minha anime é geração. Super Campeões. Mas é que pra mim, na minha época, o Dragon Ball não tinha Naruto na época, né? Mas o Dragon Ball marcou a minha geração, né? Então eu lembro de eu estar jogando bets, eu não sei como que vocês chamam aí, tem alguns outros lugares que chamam de taco, aquele que você joga a bolinha, enfim. Eu tava jogando na rua e dava meio-dia, saía correndo, largava tudo que tinha para ir assistir Dragon Ball. E aí eu falei assim, pra Deus, pô, eu sempre gostei de Dragon Ball, nunca consegui desenhar o Goku. Meu Goku parecia o Piccolo, velho, né? Quando eu desenhava ele. E aí, e Deus falou assim, eu vou te ensinar. E aí eu fui aprendendo, sabe? Claro que houve assim muita dedicação da minha parte, né? E, e aí a gente começou a estudar nanquim, a aplicação dos materiais, sem condição de comprar material. Deus foi me dando e capacitando. Foi uma história bem interessante, como começou o ministério Guerra dos Reinos. Dá para você ir contando testemunho. Depois eu vou, se um dia Deus quiser fazer com aqui em BH, eu quero que você conte seu testemunho. Já tem um monte de gente, a maior parte dos desenhistas que eu conheço, eu quero que vai lá e prega contando o testemunho deles, que é sensacional. O Paulo também, eu sempre converso com ele e falo, cara, você tem que contar o seu testemunho lá na igreja, mano. Vai ser uma semana só de testemunho. Só de testemunho. Só vai ter testemunho. Vai mesmo. Uma coisa também que eu ia falar, já que a Letícia estava falando lá do Naruto, e você falou do Naruto também, tem também uma história que fala que, querendo ou não, o Dragon Ball serviu de inspiração pro Naruto também. Ele foi o primeiro anime, né? A questão do Naruto ser loiro e tudo mais é um pouco inspiração do Dragon Ball. Não digo nem inspiração. Na verdade é concorrência. É Marvel e DC, né? Você pode ver... Você vê a cópia dos heróis nitidamente muito... É que assim, hoje a Marvel ela é muito maior por causa do UCM, né? Universo cinematográfico da Marvel. Mas se você pegar os heróis da Marvel, muitos deles são copiados na caruda da DC, velho. Muitos deles. Muitos deles são, sim. E tem muita gente entrando aqui, ó. O Mike do Bando de Quadrados tá entrando. Fala, Mike! O Bené do Missão HQ. O Missão HQ também é um grupo de missionários dos quadrinhos, criado pelo Deco Mota, que foi o editor e é o editor da revistinha dos Supermanos. SomaCast também mandou Hello, Everybody. Everybody, né? Hello, SomaCast. E várias pessoas, o Gleidson também entrando. Muito legal, gente. Deus abençoe, Salatiel. Travando a imagem. Eu vou sair e entrar de novo. Gente, tem mais alguém que está travando a imagem aí? Ou tá tudo normal? Se tiver tudo normal, você fala com a gente. Aqui pra gente tá normal, pra gente tá ótimo. Mas continuando aí, se você falando dos heróis, tem realmente muitos heróis que são cópias uns dos outros, assim, para competir e tudo mais. O próprio Thanos, né, que fez sucesso no ano passado, sim. Ele foi querendo ou não, uma resposta da Marvel ao Darkseid, né? Até, eu não sei se você viu, esse ano saiu uma notícia mostrando o primeiro esboço do Thanos, ele era muito parecido com o Darkseid, ele não tinha nem aquele queixo de uva passa Sim. que ele tem hoje e tudo mais. Mas eu acho que é interessante a questão de como aborda o personagem, né? Igual eles conseguiram abordar o Thanos, e hoje o Thanos é o maior vilão, assim, da nossa geração de quadrinhos que tem. Olha, o Arley também entrou aí. Ele é o maior vilão até então. Na verdade, eles pegaram um vilão não tão assim. Nos quadrinhos ele não é tanto, né? Nos quadrinhos há outros vilões mais importantes do que o Thanos. Mas no CM ele foi preparado, né? São 10 anos preparando um vilão.
Então, Verdade. sem condições de conversa, né? Não adianta igual. Aí a DC quebra minhas pernas. É isso que eles quebraram minhas pernas. No É, cinema, eles quiseram preparar a vinda do Darkseid em 2 filmes, ainda dos piores que teve de bilheteria, né? Que foi verdade. Batman vs Superman e Liga da Justiça, os 2 fiascos, né? É verdade. Mas, gente, mas também a própria DC também, às vezes, ela tenta fazer, repetir o sucesso da Marvel também. A gente vê isso, igual Sim, você falou aí, no cinema também. Acho que o maior sim, erro da DC foi não montar um universo. Ela é tentou verdade. jogar tudo num filme lá e, de repente, meu Deus, aqui tá a Liga da Justiça. Quando foi ver, não saiu o filme que a gente queria. Não saiu, não saiu. Não teve legal. A DC Foi um tem tiro grandes pela histórias. culatra. Tem que aprender a contar essas grandes histórias no cinema também. Essa Exato. questão toda aí e tudo mais. E, Marcos, Fala. eu queria que você começasse a falar com a gente agora sobre a questão dos quadrinhos cristãos. Tá. Como que você tem visto a realidade dos quadrinhos cristãos hoje no Brasil? Você acha que está melhor do que estava antigamente? E como que você tem visto também o surgimento de novos desenhistas cristãos com novos quadrinhos cristãos? Como que você vê isso tudo? Bom, primeiro assim, a gente tem 2 coisas, né? Os quadrinhos cristãos que tem no Brasil, vamos falar, por exemplo, da 100%, que ela é 100% do material voltado para quadrinho e cristão, é o que tem o maior portfólio, assim te falando, mas a Uhum. maioria do material ainda continua sendo material importado, embora alguns feito por brasileiro, mas brasileiros que moram fora, né? A Uhum. gente tem são poucos Gente, tá tudo normal e vocês estão me Brasil, escutando? isso, Ah, no voltou. Brasil, tá legal Marcos, aí? a sua deu uma travada. Você poderia voltar um pouquinho? Você estava falando Tá, dos brasileiros que trabalham fora e que fazem quadrinhos para 100%. Aí depois travou. tá. Então, só voltando assim, eu não sei aonde parou, mas falando, a 100% cristão, por exemplo, que tem hoje o maior portfólio de quadrinhos cristão, né? Embora ela tenha esse maior portfólio, hoje nós vemos poucos quadrinhos criados por cristãos brasileiros. A maioria dos quadrinhos que tem são traduzidos, né? São lançados lá fora e traduzidos e trago para cá. Mas o que impacta nisso é exatamente o próprio mercado de quadrinhos que nós temos no Brasil. Né? Uma arte tão pouco valorizada aqui no Brasil, o quadrinho. Né? O quadrinho é É pouco verdade. valorizado aqui no Brasil. Então aí É, você pega assim, então o quadrinho e a arte trabalha por nicho, né? A gente chama uhum, de nicho. Qual que é o nicho? Nicho é o público, né? Então qual que é o nicho que trabalha? Lá fora é muito mais comum o hábito da leitura de quadrinhos. Tanto que verdade. assim, quadrinho ele é usado muito para opinião pública. Né? O Capitão América, que quando saiu, ele saiu para uma opinião pública por causa do nazismo, para combater o Verdade. nazismo, enfim, ele tem um poder político, politicamente falando, né, lá fora e é muito maior do que aqui. Então, por essa desvalorização, o nicho acaba diminuindo só por ser quadrinho, que já é uma grande dificuldade de venda no Brasil. E aí, quando a gente traz para um outro nicho, que é um pouco menor, que é o quadrinho cristão, que pega uma fatia do mercado menor ainda, e isso acaba sendo mais valorizado ainda, então poucos se arriscam a caminhar para esse nicho. Uhum, Então, quando a gente fala de quadrinhos que é cristão, produzido no Brasil, 100% brasileiro, a gente tem muito pouco. Né? Hoje são poucos que a maioria é verdade. independente, né? Que são poucos que arriscam a caminhar por isso daí. Porque a editora, pelo seu lado, embora seja um lado campo missionário, um lado ministerialmente falando,
mas a editora também tem contas para pagar, então ela precisa lançar algo que seja vendável, né? Algo É que dê verdade. recurso financeiro. Então, por isso que muitos artistas, quadrinistas cristão, produzir quadrinho cristão é muito mais difícil, inclusive aqui no É Brasil. verdade. Lá fora já é até mais fácil, é até menos visto, é até mais visto. Que nem a gente tem um Uhum, Carielo de lá, que é da Bíblia em Ação, que ele uhum. inclusive participou dessa nova Bíblia, a Kingstones, que teve mais de 60 artistas envolvidos na Depois eu vou Kingstones. comprar ela para mim mesmo. Mil páginas, né? Ela é de Apocalipse, de Gênesis Apocalipse, toda em quadrinho. E o Cariello participou, ele é um dos quadrinistas que participou desse projeto, mas ele mora lá fora, e lá ele o público Uhum. consegue alcançar mais, porque o consumo desse material, vamos se falar assim, desse produto, né, porque quando a gente É faz um verdade. quadrinho, a gente sai da arte e se torna um produto. Então, esse Uhum. produto é mais alcançado lá fora. É isso aí. É, até pela questão também do quadrinho independente, igual, por exemplo, eu lancei Supermanos, mas o teste que vai falar que Supermanos deu certo é que ele é vendável. Graças a Deus eu vendi todas as cópias, então me deu certo, é vendável. Então eu vou continuar fazendo. Então eu acho que Sim, mesmo quando a gente é independente, a gente começa a ter essa questão de que o quadrinho ele tem que ser vendável. Se ele não for vendável, ele não deu certo. O pessoal fez alguns comentários aqui. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. O Mike falou algumas cópias da, da Marvel da DC. Deadpool do Slade, essa daí é fato, todo mundo sabe, até o nome. Cavaleiro da Lua do Batman também. A Letícia falou, até hoje eu não sei o final do filme da Liga da Justiça, eu dormi vendo o filme. É, eu acho que muita gente não sabe. Deixa eu eu ver não durmo aqui. por causa desse filme. Tadinha da Liga da Justiça, gente. O desenho é tão bom e eles fizeram aquilo. É Sim. melhor ter lançado uma animação no cinema. O Salatiel Artes falou: pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho o projeto de uma HQ. Pois só falta eu terminar de escrever, pois a história toda eu já tenho. E arrumar alguns personagens. Aí ele foi e falou isso daí. Então, o Salatiel escreve e arruma os personagens para você botar em prática. E aí a Letícia faz um monte de comentário, falei o que lute com o meu projeto, Esse, chocado aqui. Rafa, em cima desse comentário desse rapaz, eu Uhum. queria ressaltar uma coisa, que é um dito até do nosso amigo falecido Carlos Brandino. O Brandino, Né? grande Isso. Brandino. Ele foi meu mentor, né? Desde quando eu comecei nos quadrinhos. Então eu tinha um carinho muito especial por ele. E aí ele falou uma coisa que, assim, isso é uma realidade minha e que também eu vejo em você. Ele falou assim, Marcos, sabe o que eu acho interessante em você? É que você pega e vai e faz, né? Então o que eu queria falar para esse rapaz, pega e vai e faz. Né? É Eu vejo verdade. muita gente falando assim, eu tenho um projeto de quadrinho, mas não vai e não faz. Entendeu? Então É pega o verdade. grande. Todo mundo me pergunta assim, Marcos, mas qual que é o grande segredo de lançar quadrinho? Que nem o ano passado eu lancei 26 quadrinhos. Foram 26 quadrinhos lançados. É Aí mutante. o cara. Você é mutante. E aí, dentro do. O cara me perguntou, mas e aí, como que é o. Qual que foi o segredo? Eu falei assim, pegar e fazer. Esse quadrinho aqui, ele não está nas melhores condições, você viu. Né? Hoje eu consigo atingir uma qualidade satisfatória que eu tenho muito a melhorar. Muito, 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 muito. Ah, Tem muito tá ainda para comer sensacional. de. Tenho muita areia para puxar com o caminhãozinho ainda. Mas eu peguei, lancei e fiz. Assim como eu vejo em você. Você pega e vai e faz. Superman, tava aí, é um sonho. Não, vou pegar e vou fazer fácil. Não é. Mas, sabe, trabalhando para corrigir, a gente tem É isso conversado. aí.
Você tem, eu queria, isso é louvável a você, Rafa. Às Amém. vezes que a Glória a gente, Deus. às vezes que a gente conversou, você falou assim, não, eu dei algumas dicas, igual o Carlos fez comigo. Ó, ficou legal aqui, mas isso você podia melhorar aqui. Assim. O Carlos fez isso comigo, velho. Na hora que ele pegou o meu HQ, ele falou assim, cara, posso te dar algumas opiniões? Eu falei assim, com toda certeza. Aí ele começou, ó, você faz isso, 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 estuda mais isso e aquilo, vai buscar aqui, aqui e ali. E aí foi onde que saiu o Overcoming Fear. Né? Overcoming Fear, eu Bacana. apliquei tudo aquilo que eu tinha errado na primeira HQ, eu tentei acertar aqui. Na segunda HQ, eu já apliquei tudo que eu tinha errado na Overcoming Fear, eu coloquei aqui. E assim sucessivamente. Mas é É pegar e isso aí. fazer, cara. Então, eu queria É falar isso para esse aí. cara aí, tira esse projeto da gaveta e bota para rodar, velho. Senão vai É ficar isso aí. sempre na gaveta. É isso aí. Muitas vezes também eu vejo que os desenhistas eles querem que o desenho deles esteja um super perfeito, aquela maravilha, para aí então começar a fazer alguma coisa. Às vezes não precisa estar assim. Se você for pegar a maior parte dos mangás, você vai ver que os primeiros mangás de renome, os primeiros mangás eles não eram tão bem desenhados assim. E você pega o último, você vê a evolução do desenhista. Alguns desenhos brasileiros também são assim. Você pega, por exemplo, vários desenhos, por exemplo, o próprio J5 do Igor, o primeiro estava de um jeito. Aí eu tenho o remake também do J5 aqui, completamente diferente. Então, se você quer fazer quadrinhos, o que você tem que pegar é fazer. E você vai aprendendo quadrinhos fazendo. Igual, por exemplo, Supermanos foi o meu primeiro lançamento. Eu fiquei até satisfeito com aquilo que eu consegui fazer, com os desenhos que eu consegui fazer, mas eu vejo que eu tenho que melhorar. Tanto que agora eu desenho algumas coisas, eu falo, nossa, eu melhorei nisso, tá melhor. Imagina quando eu lançar a segunda. Vai estar melhor que a primeira, mas quando eu for lançar a terceira e a quarta, eu vou falar, nossa, tá melhor que a segunda. Isso sempre vai acontecer. E tem também a questão do traço também. Você tem que ver Sim. que o traço, ele é sua característica. E às vezes não precisa ser um super traço. Você pode fazer um traço cartoon, um traço mais simples. As pessoas elas também gostam disso. Tem uma pessoa que faz um traço mais cartoon e que está fazendo a revistinha, que é dos Quando os Mortos Vivem, do Jussier, que o Marcos ele tá fazendo, fez uma arte lá para ele também. É cartoon e é legal. Entendeu? Então tem essa questão também. Vai começar a escrever história, começar a fazer HQ simplesmente assim. Começa e faz. Aqui, ó, ele Verdade. falou, Marcos, toda história e personagens já fiz alguns cursos, mas agora estou sem direção, não sei qual os cursos que posso estar fazendo e por onde começar. Dentro disso que ele tá falando, eu já tinha lido o comentário dele. Eu vou pegar aqui o negócio, o meu curso. Esse daqui, ó, meu curso de Mostra para ele. inspiração. Esse daqui é a minha Bíblia, King James. Olha, Aqui, esse daqui é o meu que curso. tamanho. É isso aí. Não tem outra inspiração. Rafa, eu É fiz isso aí. alguns cursos de aperfeiçoamento de técnica que foi de Uhum. coloração. Foi o único curso que eu fiz na minha vida. Eu não fiz curso de desenho, não fiz curso de anatomia, nem nada. A gente Eu pega também não uns fiz curso de vídeos, desenho. a gente pega os vídeos no YouTube para É, ver as técnicas que cada um usa, a composição de página. Isso como toda outra pessoa comum e desenhista comum. Mas curso, o único que eu paguei foi com o colorinista que é o do Dominique, que ele é aqui de Americana e ele trabalha para Marvel. interessante. Ele trabalha para Marvel, ele faz a coloração para Marvel. Mas eu fiz o curso com ele porque eu precisava entender como funcionava a ferramenta do Photoshop. Foi o Interessante. único intuito. Mas assim, tudo debaixo de oração e direção de Deus. Então, É falar isso para esse aí. rapaz, o curso que você vai ter é Deus. Deus me ensinou. Se Deus me ensinou, ele vai te ensinar também. É isso aí. É isso aí, ô Salatiel. É direção de Deus. As minhas HQs também estão em direção de Deus. Entendeu? Então, a gente não faz nada sem a direção de Deus.
Ele direciona a gente para fazer e a gente começa a fazer e ele vai dando a capacidade para a gente fazer o melhor possível, entendeu? Ah, eu não sei por onde começar, não sabe por onde começar? Joelho no chão, oração, que uma hora Deus vai te falar como que você vai começar, como que sua história vai desenvolver e tudo mais. É assim que funciona. A maior parte dos desenhistas cristãos que eu conheço é assim que começa uma história. Joelho no chão, Não entendeu? tem outro Joelho caminho, no não. chão. Depois que Deus respondeu, você já pega, já compra folha, se é arte digital, já compra, pega a sua mesa digitalizadora e desembola. É assim que vai funcionando e tudo mais. É uma coisa que eu vou falar. Se não começar, você vai ficar sempre nessa questão. Ah, eu vou fazer o quê? Ah, eu vou ter que fazer outro curso. Ah, eu vou ter que fazer tal coisa. E aí o que acontece? Não começa nunca. Então começa para começar mesmo. É isso aí. É essa Verdade. que a gente fala. Dentro disso que você está falando, eu vi alguns comentários subindo aí, e isso serve para todos, na verdade. Deus tem a Uhum. mesma unção que ele derramou para o Stan Lee, ele tem para derramar nas nossas vidas. Lá atrás eu orei muito a Deus, falei assim, cara, Deus, o Senhor deu a unção para o Stan Lee, pro Frank Miller, que é é a minha referência como desenhista estrangeiro, Frank Miller e alguns outros, né? Mas eu falei assim, Senhor, se o Senhor deu talento para eles, eu quero buscar essa mesma unção, na minha proporção, mas eu quero buscar essa unção. E É isso aí. assim, existe uma grande diferença, e eu queria deixar isso registrado aqui, porque assim, eu decidi, e você sabe disso, que eu queria ser não simplesmente um quadrinista, porque quadrinista qualquer um pode ser, né? Uhum. E desenhar as coisas para o mundo. Eu decidi ser um quadrinista cristão. Eu só É faço isso aí. quadrinho cristão. Eu não faço outro tipo de quadrinho. Não que eu tenho outras propostas de trabalhos que não é cristão, mas eu só peguei porque o projeto todo veio na minha mão, inclusive roteiro. Então eu tenho Uhum. a possibilidade de mostrar Cristo numa outra magnitude. Uhum. Mas quando eu estava pensando em ser quadrinista ou desenhista, enfim, eu precisava não simplesmente ser mais um. Eu não queria ser mais um, sabe? Eu não queria ser mais um desenhista, eu não queria ser mais um quadrinista. Uhum. Assim, eu acho muito louvável o pessoal falando assim, pô, cara, já pensou você desenhando para Marvel, para DC? Aí eu falei assim, cara, seria legal, mas eu sou desenhista de Cristo, cara, não tem honra maior do É que isso isso. aí. É Missionário dos quadrinhos. igual o Spurgeon, quando o Spurgeon foi chamado para ser presidente, por causa da influência dele, ele falou assim, cara, não vou ser presidente. Eu sou embaixador de Cristo, que honra maior que essa que eu tenho, velho. É isso aí. É não sair daquilo que Deus chamou a gente, né? Não sair do nosso dom. O Marcos falou uma coisa muito interessante. O Marcos não, o Arley falou uma coisa muito interessante. Marcos, fala um pouquinho do que você passou. Como falaram do seu trabalho? Eu acho que é interessante de falar um pouquinho disso também, porque eu vejo Legal? que o pessoal aqui está muito com medo do feedback da galera, por isso que também não está começando os quadrinhos. Em primeiro lugar, eu recebi muitas críticas, muitas, e não foram poucas, desde isso começando dentro de casa até fora de casa. Então, primeiro, é uma coisa até que a gente estava conversando, eu com o pastor Eduardo, na live que a gente fez ontem, eu acho. E no começo nem eu mesmo entendia o que eu queria, né? Então, primeira coisa, eu fui buscar a direção de Deus daquilo que eu queria, né? Daquilo que eu trazia a convicção dentro do meu coração primeiro. Quando essa convicção veio, eu comecei a fazer os meus desenhos no papel. E eu lembro que eu mostrava para minha esposa, e a minha esposa olhava para mim assim com uma cara assim, tipo, meu marido tá ficando doido. Meu marido tá doido. E assim, foi um trabalhar de Deus por muito tempo dentro de casa, até ela entender que Deus estava me chamando para os quadrinhos, ministerialmente falando, e também profissionalmente, né? É Então, isso aí. houve também esse quebra de paradigma dentro de casa. Fora de É isso aí. casa, e falando igreja, eu recebi muita pedrada, muita.
não, porque mangá não é de Deus, como que é isso? Assim, lá atrás, quando me converti, eu tinha queimado mais de 3.000 filmes que eu tinha, mas No, eu queimei, meu Deus, eu queimei os filmes não é muito, por é, causa dos é muito, filmes, mas porque era é pirata, muito. todos eles. Ah, tá, então tá bom. Não porque eu queria parar de assistir os filmes. E as pessoas que estavam ao redor não entenderam isso, né? Tanto que eu Uhum, queimei na época os jogos piratas que eu tinha, todos os piratas que eu tinha, eu queimei tudo, mas não por causa do jogo, porque eu não queria parar de jogar ou que eu queria parar de assistir uhum, filme, mas por causa da pirataria. Mas aí, quando eu entrei nesses quadrinhos, eu ouvi muita gente da minha própria congregação falando assim, pô, mas você queimou mais de 3.000 filmes, agora você vai se entrar nisso daí de novo e tal. Só que é uma coisa que eu sempre gostei, né? E Deus estava me uhum, chamando aquilo ministerialmente. Primeiro ele dá a visão para nós, para depois uhum, apresentar para os outros. uhum, E assim, dentro da igreja foram muitas críticas e também fora da igreja. Aí eu comecei a frequentar, ser chamado para eventos como a Comic Con, a Florianópolis. Não fui na Comic Con ainda aqui de São Paulo, mas a de Florianópolis, o meu trabalho foi selecionado lá. As maior evento me nerd ouvi? tem. Ah, voltou. Pode Travou continuar, onde? Mar. Tá. Travou quando você falou da como Florianópolis. Tá, eu não participei da Comic Con de São Paulo, mas eu participo de todos os Anime Fest. Você tá me ouvindo, Rafa? Você tá travando? Tô te ouvindo, tô te ouvindo, Tá. tô te ouvindo. As Anime Fest daqui da região de Campinas, que é o maior evento nerd que tem aqui na Uhum. região. Eles têm em todo o interior de São Paulo. A cada 3 meses eles têm um evento muito grande. E aí eu comecei a ser chamado para ir com as minhas artes cristãs. Eu não mudei as minhas artes para poder entrar em evento. Né? Eu não sou a favor disso. Eu vou maquiar a minha. Eu preciso É, usar sim de algumas estratégias, né? Mas para apresentar Cristo de outra forma. Não eu vou mudar a minha arte para poder isso entrar aí. dentro do evento. Então aí eu estou mudando É isso o aí. meu propósito. Né? Eu vejo dessa Uhum. forma. E aí eu sempre fui convidado para esses eventos como quadrinista cristão, tanto que assim Bacana. todos os artistas dos eventos a qual nós participamos, eles me conhecem como um quadrinista cristão. Que inclusive uma Bacana. vez eu recebi uma proposta para fazer hentai e um dos artistas que estava do lado Complicado. ouvindo e eu ouvi, ele estava ouvindo eu receber a proposta. O próprio artista que estava do meu lado, que era assim, a gente se conhece só nos eventos, eu não precisei nem falar assim, ó. Ele levantou pro editor e falou assim: não, o Marcos não pode fazer esse tipo de arte. Ele é um artista cristão. Que Como que ele vai testemunho. falar? Como que ele vai falar das artes dele e fazendo esse tipo de desenho? Ele não pode. E assim a gente foi conversando, depois isso mudou. Mudou assim, né? Ele parou de fazer a proposta para mim fazer o hentai e para fazer um outro projeto, tocar um outro projeto, que é muito interessante. É um projeto de superação. Isso não é cristão, mas ele quer que eu faça um quadrinho de superação do vício das drogas, né? Que é uma Bacana. história que eu vivi. E aí ele quer Bem melhor que o distribuir. hentai. Sim. E aí isso foi através do que? Da minha conduta como cristão, um artista cristão. Eu não estou ali maquiado. Eu estou ali exposto com as minhas artes de Cristo e não tem conversa. É isso Eu acho aí. que, eu, Tem que ser eu assim. acho que é basicamente isso. É. E todo desenhista também já passou por isso, Marcos. Eu também passei por isso. Eu lembro quando eu era menor, eu tinha uns de 13 a 14 anos. Eu já cheguei a fazer quadrinhos com outras pessoas. E aí, uma dessas pessoas que fazia falou: olha, a gente nunca vai conseguir publicar um quadrinho. E isso me marcou muito. E aí eu lembro que eu ficava assim: poxa, e se eu nunca conseguir publicar um quadrinho e tudo mais? Mas ao invés de eu desistir, eu pegava e falava assim: não, mesmo se eu não conseguir publicar um quadrinho, eu vou tentar, porque
mesmo se eu não conseguir, pelo menos eu posso falar que eu tentei, por isso que eu vou ser um vencedor por ter tentado. E aí, mais pra frente, o pessoal também via meus desenhos e falava assim, ah, não, você desenha mal pra caramba lá, o outro tá desenhando o Naruto, o meu já era da época do Naruto, você tá desenhando esses desenhos seus aí de super-herói aí que você inventa, é muito feio, você tem que desenhar igual o outro. E aí você fica naquela questão assim, nossa, que vontade de desistir, de parar, e aí você fica até meio deprimido. Aí, de repente, eu lembro que eu chegava e pensava, não, mas eu posso melhorar o meu desenho, eu posso conseguir fazer o meu desenho ser melhor. E aí eu ia lá, ficava treinando o desenho até conseguir fazer algo bacana. Até que, ano passado, graças a Deus, eu publiquei o Supermanos. Eu consegui realizar um sonho, né? E eu lembro também que eu tinha um pouquinho de religiosidade, que eu achava que eu não podia desenhar Jesus porque eu estava fazendo imagem. Até conseguir vencer isso, graças a Deus eu venci e consegui fazer o Amigo Jesus. Para você ver como que, às vezes, a gente tem fortalezas dentro da gente que impede a gente de fazer aquilo que Deus propõe para a gente, e como, às vezes, Satanás também usa de algumas coisas para fazer com que impeça a gente de realizar certas coisas. Então, se você já recebeu alguma crítica, ou então tem timidez dos seus desenhos, quer parar, não pare, não desista. Agora eu vou até usar um exemplo de um desenho. Seja igual o Naruto, que não desistiu de ser Hokage e conseguiu ser. A gente aprende com ele. Muita gente comentou aqui, deixa eu ver, o Arley falou, já ia dizer que foi culpa do José Irion. Acho que o Josué Irion é aquele que pegou que tudo era do diabo, né? Eu não cheguei a ver a criação dele, não era da minha época. Eu também não. O Bené falou assim, eu queimei toda a minha coleção de gibis em um ataque de fanatismo religioso. E ele já me contou essa história, ela era gibi do Tex ainda. Deixa eu ver aqui. É um dos melhores. Ganhava um dinheirão, tinha as revistinhas raras importadas. Meu Deus. Aí a Letícia falou que tem medo de publicar o projeto dela. Não tenha medo. Você não tem que ter medo. Como é que você quer que as pessoas comprem algo que você tem medo de publicar? Supermanos não tem nada a ver com Super 11. Deixa eu ver aqui. Mano, eu vou falar um negócio. Se ela tá com medo, se ela tá com medo de lançar por falta de dinheiro, esse daqui é o maior testemunho que eu tive. Quando eu comecei, quando Deus falou pra mim assim, ó, é a hora de publicar. Eu não tinha R$1, cara. Eu tava devendo. Eu tava negativo e tava devendo. Não tinha nem condição de assumir mais uma conta. Tanto que, assim, foi um dos milagres que Deus fez e que abriu os olhos da minha esposa. Porque na hora que eu falei pra ela, Deus mandou eu publicar esse quadrinho. Ela falou assim, de onde vai arrancar dinheiro? Foi a primeira coisa que ela me perguntou. Eu falei assim, eu não sei, Deus vai trazer? E Deus levantou oferta, cara, pra lançar esse quadrinho de pessoas que não é nem cristã, velho. Só pra você ter uma ideia. Eu mostrei o projeto para algumas pessoas, é claro que Deus deu uma estratégia, Deus falou assim, ó, faz isso, faz aquilo, e eu creio que Deus dá uma estratégia individual para cada um, e aí eu falei assim, e Deus me deu a estratégia, eu fui, de acordo com a estratégia que Ele me deu. Uhum. E aí, para você ter uma ideia, a pessoa que é macumbeira ofertou nesse quadrinho. Que bacana. Os Supermanos também, Deus levantou gente pra colocar dinheiro também. Então, mesmo que a gente fala, oh meu Deus, não tem dinheiro, ele levanta alguém e coloca dinheiro. Ela falou aí, ó, dinheiro não, eu sou tímida mesmo. Não que eu tenha dinheiro. Mesmo Deus vai dar estratégia. Falando sobre Josué de Ovo Come Fia, Deus falou com ele, não temas, não tenha medo, ser valente, entendeu? Então, a questão da timidez, eu até entendo que existe pessoas que são tímidas, mas você tem que pensar o seguinte, a timidez, ela te atrapalha de avançar? Se ela te atrapalha de avançar, então é uma coisa que você tem que pedir ao Espírito Santo para que você possa superar isso para cumprir a obra dele, porque é melhor do que você ficar parado. Aí, de repente, vai lá, uma outra pessoa publica e você fala assim, poxa, o outro publicou, eu não publiquei, entendeu? Então tem que haver uma superação disso também. Deixa eu ver se mais alguém comentou. Mas, Marcos, eu gostaria que você falasse
uma questão, que é o seguinte. Como que você vê a questão da igreja? Você acha que a igreja está mais aberta para quadrinhos ou ainda tem muito preconceito? Eu cheguei a conversar com o Arley aqui também, do Pop Store Nerd, e falei que... Ele perguntou isso para mim. Aqui em BH, eu não enfrentei tanta resistência. Eu não sei se aqui as igrejas estão mais abertas a quadrinhos. Porque tem um pastor Igor, tem um pastor Richard, que vieram antes de mim, entendeu? A editora 100% também foi muito presente. Tem pessoal também da NET Cristão que fez muitos eventos aqui. Então parece que aqui as igrejas estão mais abertas. Eu cheguei aí em outros estados pregar, mas quando eu fui em outros estados pregar, eu não estava com Supermanos ainda. Depois que eu publiquei os Supermanos, eu fiquei mais aqui em BH mesmo. Então eu gostaria de saber com você como é que tá, como que você vê no restante do Brasil, como que as igrejas estão? Elas estão abertas, estão fechadas ainda? Melhorou alguma coisa? Não melhorou? O que você pode falar com a gente? Na verdade, é que existem duas vertentes, né, na questão do quadrinho dentro da igreja, falando. Nós temos a vertente das histórias propriamente ditas, escritas biblicamente, que são história de Josué, história de Sansão, enfim, as histórias bíblicas. E isso não é só um fato que eu estou falando por minha experiência, mas por mercado mesmo. A editora 100% Cristão, eu sou bem amigo do Simval e da Luciana. E quando a gente fala de projeto, e também da Ana, da editora W4, mas quando a gente fala, é que a editora W4, depois eu vou falar a respeito disso, que ela tem, ela tem uma outra visão, e aí eu compartilho, mas, enfim, quando a gente estava conversando a respeito de novos projetos com a editora 100% Cristão, que era com o Simval e com a Luciana, quando nós estávamos fechando parceria ainda lá atrás, eu levei Overcoming Fear para apresentar para eles, que eu queria vender para eles, enfim. E era para ter... A minha intenção era que uma editora abraçasse Overcoming Fear, que foi o que a editora W4 fez. Mas na época, a gente conversando, o Simval e a Luciana, ele falou assim, Marcos, é muito mais fácil de vender quadrinhos que tem os nomes da Bíblia, propriamente dito. Então aí ele falando assim, ó, eu vejo muito isso como... E a editora 100% Cristão tem essa visão missionária e de reino, que tanto que eles investem muito, né, na área de missões, com, por exemplo, o Devocional Pop, Eclesiástico e outros materiais que não são a Bíblia propriamente escrita. Mas ele falou assim, mas eu tenho um negócio, e se eu focar só nisso, só nas histórias fictícias, com princípios cristãos, enfim, quando você entra com esse material na igreja, ele é difícil de vender. Se eu colocar Guerra dos Reinos e Overcoming Fear, mesmo quando estava só Overcoming Fear, as duas teoricamente pareciam. Eu fiz essa intenção de ser evangelística. Mas agora, como ela chama Overcoming Fear, a saga de Josué, quando você coloca as duas do lado, elas podem ter as mesmas qualidades. Mas dentro da igreja, eu vou vender a história que é biblicamente. Entendeu? Que é baseado na Bíblia. Então, num mercado cristão, falando, no nicho gospel, vamos falar assim, eu não gosto muito dessa palavra gospel. Na verdade, eu não gosto dessa palavra. Mas é um nome propriamente dado. O nicho gospel é muito mais vendável eu fazer uma HQ, é por isso que é mais fácil uma editora pegar uma editora cristã, pegar uma história para vender em cima de uma história que é da Bíblia. Então, se eu escrever lá, eu tenho uma HQ que, até spoiler aqui, a gente está para sair, é a história de Jesus, a redenção, né? Essa é muito mais vendável para o público, para o nicho gospel, do que Overcoming Fear. Overcoming Fear, embora seja um nome diferenciado, mas é voltada para o público de fora, que vai pegar, vai ler, e na hora que ele terminar de ler, ele vai ver que é a história de Josué, da Bíblia. Mas quando um livro, aquele ditado, o livro se vende pela capa, isso se faz verdade.
Então, quando a gente vai vender uma HQ que é cristã, mas que ela não tem o nome propriamente dito da Bíblia, ele não se torna tão vendável dentro da igreja, né? Ele vai ser menos procurado. Por isso que nós temos aí diversos quadrinhos e todos eles sempre tratando o mesmo tema, né? A história de Josué, a história de Davi, de Moisés, enfim, né? É por isso que é por causa dessa diferenciação no mercado. Entendi. Interessante os comentários. A gente poderia fazer uma live só para comentar sobre isso, falar um pouco sobre isso, sobre essas questões. Só que já está acabando aqui o tempo, Marcos. A gente abre outra. Não, dá para abrir outra? A última vez que eu tentei abrir outra não deu. Sobre essa questão, eu realmente já parei para pensar sobre essa questão do Overcome Fear. Overcome Fear não, as histórias da Bíblia serem mais vendáveis. Isso eu já parei para ver. E eu cheguei até a surpreender quando eu chegava nas igrejas e vendia Supermanos e saía muito Superman. Eu acho que foi um pouquinho de milagre isso ter acontecido. Vai para pensar bem. Não é só isso, Rafa. Mas é quando o autor tá junto com a obra, é mais fácil de vender. Eu tô falando isso. Então, por exemplo, se eu entrego o meu material, o pastor Eduardo tinha. Se o pastor Eduardo tem, que nem ele saía para vender, ele vendia mais devocional do que Overcoming Fear. Por quê? Porque o autor está lá. E todas as vezes que eu vou num evento, e eu ministro no evento, enfim, tô ali dando a cara a tapa, na hora que termina o evento, eu vendo muito mais o meu material do que o da editora. Entendi. É por causa que o autor está ali, então acaba sendo mais vendável. Mas quando você vem para prateleira, não tem conversa. Aí é a capa mesmo. Interessante isso daí. Vou aprender com essa fala sua. Olha, essa é Deus. Semana passada recebi do governo 55, agora minha mãe abriu o aplicativo e tem mais 55. KKK. Deus, pois tem o propósito de comprar material para desenho. Glória a Deus. Então compra material para desenho. Deixa eu ver se tem mais aqui. A Letícia falou: confesso que sou cristã, mas eu tenho um pouco de medo de me aproximar de Deus. Eu não consigo explicar muito bem. É só não ter medo de aproximar de Deus. Olha, ler a Bíblia. Na verdade, você tem que ver qual que é a raiz desse medo seu e tratar ele. Então é bom você conversar com seu pastor, com seu líder de jovens, com sua líder de jovens. Não dá para tratar isso numa live agora. O Arlen, em resumo, precisa sair da bolha gospel. Eu também concordo que precisa sair da bolha gospel, sim. Isso atrapalha também a gente no sentido de evangelizar. Eu, como desenhista, vejo que as missões no futuro vão ser feitas com a cultura pop. A religião que não estiver presente na cultura pop, ela vai perder espaço, vai perder pensamento, como já está perdendo. Os próprios muçulmanos, por exemplo, eles estão investindo muito em cultura pop, fazendo animação, fazendo quadrinhos, e eles estão chegando. Os espíritas também estão fazendo. Eu tenho visto muito quadrinhos sobre Ogum, sobre todas as entidades espíritas e tudo mais. E não só isso, às vezes nem é espírita de cara, mas é disfarçado. Às vezes nem é muçulmano de cara, mas é disfarçado. E se a gente não sair dessa bolha, a gente vai ficar para trás. A gente tem que começar a ver quadrinho, cinema, desenho animado, série, tudo como missão. E a gente não pode ficar para trás disso. A gente já está muito para trás disso. Por isso que, como a gente sempre primeiro fala que é a coisa do diabo, para depois entender que é algo de Deus, para a gente usar para evangelizar, a gente sempre sai perdendo, porque aí as pessoas das outras religiões pegam, começam a fazer as coisas, ganham voz, e aí a gente vê, poxa, a gente não está ganhando voz, vamos lá, vamos recuperar o que a gente tinha perdido. Mas aí já perdeu muita coisa, entendeu? E aí já domina o mercado, já é difícil da gente entrar, tudo mais. Gente, por quê? O negócio da palavra gospel, eu acho que é porque tá manchada, né, Letícia? Quando liga a questão do gospel, tá muito manchado. Eu prefiro falar que é algo cristão do que falar que é algo gospel. Nossa, será que vai dar para ler tudo aqui? É muito. Outra coisa, Marcos, eu gostaria que você falasse da Overcoming Fear.
Overcome, enfim, não, da XCOM. Eu não sei se vai dar para abrir outra live, porque eu tentei, mas dá para resumir aí rapidão. Se der, a gente abre outra live e continua. Tá, vou tentar resumir rápido, em poucas palavras. A XCOM é um evento, na verdade não é um evento, é um ministério, né, porque é voltado para Deus, então é um ministério. Mas é um ministério voltado para eventos nerds dentro e fora da igreja. Então, nós temos alguns formatos já formados. Em Curitiba, a gente segue mais voltado para o público dentro da igreja, preparação de líderes. Em Valinhos e no Rio de Janeiro é mais evangelístico. Então, é uma Comic Con cristã. O púlpito, o palco lá a gente chama de púlpito. Todos os ministérios como Amigo Jesus, Guerra dos Reinos, enfim, estão no palco mostrando o seu trabalho, enquanto embaixo está rolando um encontro nerd, com cosplay, games, loja voltado para o público nerd, piticas, enfim, todo tipo de loja aí. Então, basicamente, é isso, a XCOM. Bacana, Marcos. Marcos, é o seguinte, tá chegando aqui o tempo da gente acabar. A gente vai fazer o seguinte, gente, eu vou sair da live, a gente vai despedir, eu vou salvar essa live para colocar no YouTube, e se der, a gente vai entrar de novo, tá? Mas se não der, a gente vai estar despedindo. Então, vou pedir, siga nossas redes sociais. Quem não segue o Amigo Jesus, siga o Amigo Jesus. Quem não segue Guerra dos Reinos, siga Guerra dos Reinos. Qualquer coisa, Marcos, eu começo a live aqui e você entra na minha. Beleza, mas eu quero agradecer a todos. Obrigado, me sigam aí, Guerra dos Reinos e XCOM Brasil. É nóis. Beleza. Gente, eu vou lá então salvar a live para colocar no YouTube. É nóis. Daqui a pouco lá no mar.